Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Estamos aqui mais uma vez na nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde iremos falar sobre a lição de adolescentes, 13 e 14 anos, lição de número 8, de 20 de fevereiro de 2022, que tem como título O Novo Nascimento e a Justificação. Iremos falar um pouquinho da diferença do novo nascimento e justificação, e aí qual é a sua relação de um para com o outro. Nossa mensagem diz assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Tito 3:5. Desde já eu peço encarecidamente, ore por nós. Necessitamos das orações dos santos, acreditamos que a oração do justo ela pode mudar seus efeitos. Se puder aí, você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, dá o seu legal, comenta, compartilha, para a glória do nome do Senhor. Vamos virar aqui um pouquinho. Girar aqui um pouco. Ok. E aqui iremos falar neste momento. Deixa eu pegar aqui. Ok? Falar neste momento sobre essa lição de número 8, que ela traz o novo nascimento e a justificação. Na salvação, né? Como eu mesmo gosto de falar, nesse processo de salvação, como é que se dá a regeneração, novo nascimento e a justificação. A lição, ela traz, no primeiro tópico, o que é o novo nascimento, atrás do que é o novo nascimento. No seu segundo tópico, ela fala sobre justificados diante de Deus, aí entendendo a justificação para além do perdão, a justificação diante de Deus. E no terceiro tópico, ela fala sobre novo nascimento versus justificação. Qual é a diferença entre justificação e novo nascimento, ou novo nascimento e justificação. Aí eu fiz um resumo aqui, para a gente tratar esse dia de hoje, essa lição de número 8. Primeiro, novo nascimento. A gente vê na Bíblia Sagrada o Senhor Jesus indagando ali em João capítulo de número 3, a Nicodemos, sobre o novo nascimento, que Nicodemos, para ele alcançar o reino de Deus, era necessário ele nascer de novo. Aí eu lhe pergunto, você lembra a data do seu nascimento? Por certo, o seu nascimento biológico, você lembra o dia que você nasceu, você lembra, você sabe a data do dia que você nasceu. Mas e o outro nascimento espiritual, que não é o nascimento físico, este nascimento que o Senhor Jesus, ele falou ali com Nicodemos, não era um nascimento na carne, por vontade do homem, não, um nascimento por vontade de Deus, um nascimento espiritual. Qual foi o dia de seu nascimento? Quando foi que você se converteu a Jesus Cristo? Quando foi que aconteceu esse processo, esse ato de transformação em Jesus Cristo, através ali do novo nascimento? Você lembra? Comente aí com seu professor o dia que você aceitou Jesus. Aí vamos lá. Esse novo nascimento, quando Jesus fala, ele indaga ali a Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. Nicodemos então ele faz aquela pergunta: mas como pode um homem nascer de novo, entrar ou entrar no ventre da mãe e sair? Como é isso? Eu não entendo. Jesus, você é mestre em Israel e não entende isso? O Senhor Jesus estava falando deste novo nascimento, que era o mesmo que nós falamos também sobre regeneração, que é também tornar a nascer, regenerar. Aí na biologia a gente vê a regeneração como uma célula, um tecido que está morto e se regenera.
Então, assim como o novo nascimento, a gente precisa morrer para renascer. Aqueles que são novos nascidos, é necessário que ele venha a morrer, se despir de si e nascer agora um novo homem. O Senhor Jesus, ele explica, a palavra do Senhor explica que uma semente para nascer, o apóstolo Paulo fala isso, que é preciso ela morrer. Depois que a semente morre, a semente então, ela nasce. E o Senhor Jesus, ele explica ali para Nicodemos que é preciso ele nascer de novo da água e do Espírito. Então, esse processo de novo nascimento, como é que se dá? Demora? Não demora? É instantâneo? A vida espiritual no ato da conversão, esta regeneração, esse novo nascimento é instantâneo. Como é instantâneo? No momento em que a pessoa, ela ouvindo, ali como Nicodemos, ouvindo Cristo, pregando a sua palavra, abrindo o seu coração, tendo arrependimento dos seus pecados, quando o próprio João Batista vai pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, quando ele compreende a palavra do Senhor, e quando ele tem noção dos seus pecados, ele então vem com arrependimento, e esse arrependimento aqui, que começa a gerar dentro de si um efeito do perdão do Senhor. Quando há o arrependimento dos seus pecados, Deus então nos perdoa através de Cristo Jesus. Então, o novo nascimento, ele vem acompanhado do arrependimento. E desse arrependimento que gera-se de novo. Nós somos gerados de novo. 1 Pedro capítulo versículo 23. Somos nascidos de novo, é o que o Senhor Jesus estava dizendo ali para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Então nós nascemos de novo. Mas esse nascimento é um nascimento físico? Não, um nascimento espiritual, como o Senhor Jesus disse. Olha, não é Nicodemos nascer de novo do ventre da mãe, não. Então é um nascimento espiritual. Do momento que eu ouço a palavra de Cristo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 15, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu vos notifico algo, que o evangelho que eu vos anunciei, que vocês receberam e que permaneceram nele, que o Senhor Jesus nos perdoou dos nossos pecados e somos salvos por ele. Então, este entendimento que eu tenho, que o Senhor Jesus, ele morreu por mim, e eu preciso me arrepender dos meus pecados, e na mesma hora eu acredito nisso, esse processo do novo nascimento começa a ser gerado agora em mim. Aí eu me converto ao Senhor Jesus, eu quero aceitar Jesus a Ti, estou arrependido dos meus pecados, e eu sei que o Senhor é o Salvador, que o Senhor pode me perdoar, e eu tenho paz com Deus. Então Deus vem e nos perdoa, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por nós, para nos garantir este perdão. Então Jesus, Ele morre, nos purifica com seu sangue e Deus então nos perdoa. Então o novo nascimento é um momento em que éramos uma pessoa, tínhamos um entendimento e passamos agora a ter um outro entendimento e passamos a viver de maneira nova. Esse gerado de novo é espiritual.
Porque eu vou nascer de novo no Espírito. Vou ser lavado pelo Espírito. O Espírito pela água, como o Senhor Jesus disse. Então, a água que nos purifica. Como o Senhor Jesus, nós precisamos nascer da água e do Espírito. Então, esse Espírito que nos lava pela palavra, que gera em nós uma nova criatura, como o apóstolo Paulo falou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, por ser espiritual esta nova criatura, este nascimento espiritual, mas ela reflete moralmente em mim. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, as coisas se fez novo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Então, essa reflexão moral e visível diante de todos os homens, ela tem que acontecer. Porque foi gerado dentro de mim algo novo. Então, o Espírito Santo agora passa a habitar na minha vida. E o meu interior é transformado e na mesma da hora é visível no meu exterior. Então, este novo nascimento, que é o ato da passagem do antigo homem para o velho homem, para o novo homem, do antigo homem, o velho homem para o novo homem. Esta passagem, este entendimento, e quando eu aceito a Cristo, peço perdão dos meus pecados, na mesma da hora, Deus nos perdoa. E quando Deus nos perdoa, o Espírito Santo, de imediato, ele vem habitar dentro de nós. E de imediato também o nosso nome está escrito no livro da vida. E no mesmo instante, a festa nos céus, porque um pecador se arrependeu. Então, esse fato é imediato. Eu acabo de aceitar Jesus, tenho esse sentimento que eu preciso do perdão de Deus e o Senhor Jesus, ele morreu para me perdoar. Eu aceito a Cristo. Da mesma da hora, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim. O Senhor Deus perdoa os meus pecados, meu nome é escrito no livro da vida. E aí a alegria dos céus, um pecador que se arrepende. Então, esse fato é instantâneo no novo nascimento. A gente pode ver quando aquele ladrão se converteu. Não foi o ladrão que foi salvo, não. O ladrão se converteu, o ex-ladrão, se converteu a Cristo ali na cruz. Então, ele nasceu de novo naquele momento, quando ele reconhece seus pecados e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele ali nasceu de novo. Ele nasceu de novo, morreu, mas morreu como uma nova criatura. Morreu como alguém que demonstrou arrependimento. Morreu como alguém que foi gerado de novo. Morreu como alguém que refletiu moralmente nele, porque ele confessou. E aquele que estava do lado dele ali ouviu ele confessando que ele reconhecia que Jesus era o rei e que ele queria estar com o rei e que Jesus estava ali pagando uma coisa que não fez, mas ele estava pagando algo que ele tinha feito. Então, este arrependimento e reconhecimento que gera o novo nascimento. Mas e a justificação? Como é que se dá a justificação? A justificação é uma ação de justificar-se, ser justo. Quando é que nós falamos sobre justificação na igreja? Mas o que é isso, justificação? Eu quero entender o que é justificação. Ok. Primeiro, todos nós somos culpados. Para você entender o que é justificação, primeiro, todos nós somos culpados. Mas culpados de quê? Eu sou culpado de quê? O que foi que eu fiz? Estamos falando de salvação em Cristo Jesus. Estamos falando de salvação, eternidade com Deus. Então, todos nós somos culpados. Culpados de quê?
do pecado. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da presença do Pai. Por isso que todos nós somos culpados. Então, já não somos justos. Somos culpados. E não se entra no céu quem é culpado. Quem é condenado. Quem deve. Então, eu preciso ser justo. Eu preciso da justificação de alguém. O que alguém me justifique. E o que é me justificar? Aí a gente vai ver aqui. O que é aqui agora? O que é justificar-se? Diante de quem? De Deus, porque eu sou culpado, eu devo a Deus. Como é que eu pago o que eu devo ao Senhor? Como é que eu faço isso para eu me justificar, para Ele chegar e rasgar assim o que eu devo? Olha, o que você deve, eu vou rasgar essa nota promissória aqui que você me deve e agora você não me deve mais nada. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar em paz com Deus? Como é que eu tiro esse débito que eu tenho com o Pai? Porque eu sou pecador, porque eu estou devendo, eu não sou justo, eu sou culpado diante de Deus. Então, primeiro, ninguém se auto-justifica ou poderá justificar o outro. Primeiro ponto, ninguém pode se auto-justificar diante de Deus por causa do pecado. Somos culpados por causa do pecado. Todo ser humano ele possui a sua raiz adâmica pecaminosa. Ele não pode chegar diante de Deus e simplesmente dizer: Deus, me perdoa aí porque eu vou fazer alguma coisa de bom para que o Senhor me perdoe. Não é o suficiente. O pecado é maior. Não dá para se perdoar. Eu vou doar as minhas fazendas aos pobres. Não é o suficiente. O pecado é mais forte e maior do que isso. Alguém pode falar assim: então eu vou fazer muitas obras, vou ajudar a minha vida toda aos outros. Não é o suficiente. O pecado é mais forte e é maior do que isso. Não dá para se justificar, não dá para pagar a dívida. É muito pouco ainda. Mas se eu conseguir outras maneiras, pratas, diamantes, pedras preciosas, é muito pouco, não dá para pagar a dívida. Porque temos uma dívida com Deus, que é a dívida do pecado. Então ninguém se auto-justifica. Senhor, eu posso estudar muito. Não é o suficiente. Mas eu sou uma pessoa boa. Não dá para pagar a dívida ainda, é muito pouco. O pecado é mais caro. Então o que eu faço? Não vem de obras, mas sim da graça de Deus. Somos salvos não por meio de obras nossas, mas é pela graça de Deus. O que é graça? É o favor que Deus nos deu que nós não merecemos. Então ninguém pode se justificar diante de Deus, pode pagar essa dívida que nós temos com Deus, que é a dívida do pecado. Porque nós pecamos, temos essa dívida para ser paga. E eu não posso chegar diante do Senhor devendo, como um pecador. Não posso. Porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. E agora, qual é o meio então de eu chegar, de ser justo, de alcançar essa justificação? Primeiro, pela fé. Pela fé. Romanos 5, capítulo 5, versículo de número 1. Pela fé em Jesus Cristo. A partir daí temos paz com Deus agora. Primeiro, por quê? Fé. Mas eu não tenho fé em Jesus, então não tem outro jeito de ser justificado. É preciso ter fé em Jesus. Mas não tem outro caminho? Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. Então, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho da fé. Só a partir da fé em Cristo. Mas não existe outra verdade? Não existe outra verdade, só Jesus é a verdade. Então, pela fé em Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Pela fé em Jesus Cristo. Outro ponto, purificados pelo sangue de Cristo. 1 João 7, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, a maneira de os meus pecados serem perdoados
é através do sangue de Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nos purifica, nos lava e tira todo o pecado. Somos purificados, limpos, puros e santos diante de Deus, através do sangue de Cristo. E pelo Espírito Santo, segundo Tessalonicenses 2,13, que nos lava e nos salva. E somos regenerados. Essa obra do Espírito Santo de salvação em Cristo Jesus. Então, eu preciso ter fé em Cristo. Eu preciso ser purificado pelo sangue e pelo Espírito Santo do Senhor, que faz esta obra de salvação, aplica esta obra de salvação em nossas vidas. Então, o homem, para ser justo diante de Deus, e quando o homem passa por isso aqui, pela fé, eu passo a ter fé em Jesus, eu tenho certeza dos meus pecados que são purificados, e que o Espírito Santo faz isso na minha vida. Não é por nós merecermos, é por graça, como já dissemos aqui. Pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso vem de Deus, não vem dos homens, para que ninguém se glorie, vem de Cristo, pela graça do Senhor. Então, somos justificados diante de Deus. E essa justificação também vem de quê? De juízo. Quando o inimigo olha para nós e vê ali, olha, é um pecador, ali ele deve. Aí chega diante do Pai e fala assim, olha, ele deve, ele é pecador. Ele não pode estar aí junto do Senhor nos céus. Aí Jesus chega e fala, não, ele deve, mas eu paguei a dívida dele, a cédula que era contra ele, eu rasguei. E o que ele devia, o meu sangue purificou de toda aquela sujeira que tinha na vida dele, o meu sangue o purificou. Então, assim, aquele homem que eu era pecador, quando nós reconhecemos isso em Cristo, somos agora purificados e justificados. Chegamos agora diante do Pai, chegamos. Por quê? Por através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí, através de Jesus, chegamos até Deus. E o Senhor Deus, quando Ele nos vê, Ele fala assim, você? Sim, Pai, sou eu. Por intermédio do novo e vivo caminho, um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, através de Cristo, Deus, quando olha para nós, não é justificado. O diabo pode dizer assim, não, ele é pecador. Mas Jesus fala, mas eu morri por ele e derramei meu sangue e o purifiquei de todo o pecado. Aí Deus olha para a gente e diz assim, não, agora você é justo, você agora está justificado. Você está justificado. Justificado por quem? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. E a partir daí, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Deus já não se lembra mais. Aqui na terra, quando o homem é julgado, ele é condenado, e quando ele é inocentado, mas está lá a sua ficha, guardada, o que ele fez. Mas diante de Deus não. A cédula que era contra nós, Jesus Cristo rasgou. Os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. O Senhor Deus agora, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais os pecados em nós. Ele nos vê justificados e santos. E a partir daí, através de Jesus Cristo, digno do reino de Deus. Mediante o quê? A graça de Cristo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Quando o Senhor Jesus nos justifica, nós temos agora sim o direito de sermos chamados filhos de Deus e entrarmos nas cidades pela porta. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe poderosamente. Espero que você tenha compreendido esse estado de regeneração, de novo nascimento, que tem um arrependimento gerado novo, tem a parte espiritual, nova criatura que reflete moralmente, e o que é a justificação,
quando nós devemos, mas precisamos ser justos, porque o que é carne e sangue não entra nos céus, o que é pecado não entra no céu, mas lá entra aquele que é justo. E eu posso ser justo como? Com as minhas forças? Não. Com a minha sabedoria? Não. Posso ser justo quando o Senhor Jesus, Ele me justifica. Como é que Ele me justifica? Através da fé em Jesus e através do sangue de Jesus Cristo e da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.